Aprovado o novo cronograma da comissão do impeachment. Senadores devem julgar Dilma Rousseff no fim de agosto. Proposta que amplia o Supersimples deve sofrer mais mudanças. E importação de remédio sem similar no país pode ficar mais barata. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta quarta-feira. 3 testemunhas indicadas pela defesa da presidente Dilma Rousseff falaram hoje à Comissão Especial do Impeachment. Elas explicaram como funciona a rotina dos pedidos de crédito suplementar na Justiça do Trabalho, Ministério da Defesa e na Secretaria de Orçamento Federal. O primeiro a falar foi o coordenador-geral de Tecnologia e Informação da Secretaria de Orçamento Federal. Robson Azevedo Rung afirmou que o Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento é programado para garantir que tudo seja feito de acordo com a Lei Orçamentária Anual e a Constituição. Mas, segundo ele, o sistema não faz controle do impacto na meta fiscal. Em relação aos controles que o sistema realiza, ele é parametrizado, como já foi dito aqui reiteradas vezes, para que ele não permita que nenhuma alteração orçamentária esteja em desacordo com os incisos do artigo 4º da Lei Orçamentária. E para isso também a portaria da SOF regulamenta exatamente quais são cada um dos tipos possíveis de serem solicitados por meio do sistema, pelas unidades orçamentárias e pelos órgãos setoriais. Se o setorial tenta colocar no CIOP um crédito que ultrapasse o limite de 20%, que é o determinado pela legislação, o CIOP não permite. O crédito não consegue chegar até a SOF, ele não consegue nem ser enviado até a SOF. A comissão também ouviu técnicos do Ministério da Defesa e da Justiça do Trabalho, duas áreas beneficiadas por decretos de suplementação orçamentária. Os dois explicaram que pedir acréscimo de recursos é uma rotina, mas a forma de atender o pedido é uma decisão do Poder Executivo. Os órgãos se limitam a solicitar os recursos. O Ministério, ele trabalha com 3 pilares. Ele tem a LOA, que recebe, tem o PL e o limite. Então, quando nós pedimos um aumento do decreto, nós pedimos esse aumento dentro do nosso limite. Então, nós temos o nosso limite previsto e temos a LOA. É muito difícil ir recursos novos da União para a Justiça do Trabalho especificamente. Então, a forma de utilizá-los é a abertura de crédito, pedido de abertura de crédito. E esse pedido ele é formulado pela presidência dos Tribunais Regionais do Trabalho e encaminhados à presidência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, que é quem supervisiona a primeira e segunda instância da Justiça Trabalhista. Esses créditos eles são consolidados e encaminhados ao Poder Executivo. Né? A questão o mecanismo de abertura, se é decreto, se é lei, se é medida provisória, é definido no âmbito do Executivo. Mais uma vez, senadores que apoiam o impeachment abriram mão de fazer perguntas e também questionaram a validade das testemunhas indicadas pela defesa. Uma repetição de testemunhas, com todo respeito ao Dr. Robson, e nós estamos aqui perguntando as mesmas coisas e ele afirmou na resposta que em relação ao ato mesmo, ele não tem essa informação, não tem nada a falar, eles não sabem nada, não viram nada. Então, é uma situação que é até constrangedor para a testemunha. Você vem aqui para dizer, olha, não sei, não vi. É a técnica lulista implantada. Não sei, não vi, não falei. A defesa está demonstrando e procura demonstrar, e tem direito de fazê-lo, que a senhora Presidente da República não agiu dolosamente. E discutir esta parametrização, como funciona esse sistema, os detalhes técnicos, numa decisão técnica, é a prova que eu tenho. É claro que alguns senadores não gostariam que a defesa produzisse prova. Gostariam de ir direto à condenação. A comissão também aprovou um novo cronograma de trabalho na reunião de hoje. A presidente afastada será ouvida pelos parlamentares no dia 6 de julho. Já a discussão e votação em plenário do parecer, recomendando ou não o impeachment de Dilma Rousseff, só deve acontecer no dia 9 de agosto. A partir daí,
O calendário oferece 48 horas para o libelo da acusação, 48 horas para o libelo da defesa e nesse prazo, a partir daí, o presidente Lewandowski tem 10 dias, ou seja, ele marca a data do julgamento final 10 dias após o final do libelo da defesa. É importante ressaltar que a primeira votação, cujo resultado será por maioria simples no dia previsto para 8 de 9, ou melhor, 9 de 8, 9 de agosto, já será o Senado Federal, o plenário do Senado Federal, já estará sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, Ricardo Lewandowski. Os prazos legais sinalizam, grosso modo, reitero, com todas as cautelas, que se, como lembrou o presidente Raimundo Lira, no dia 9 de agosto houver, como há previsão, a votação do parecer da pronúncia e o parecer for aprovado pela pronúncia nessa hipótese em plenário, nós vamos ter um prazo estimado que o julgamento seria 24, 25, 26 de agosto, a critério do presidente Lewandowski, ele que decidirá a data. O plenário retoma na próxima terça-feira a votação de mudanças nas regras do Super Simples, programa que beneficia pequenas e médias empresas. Quem criar mais empregos vai pagar menos imposto. O plenário aprovou o projeto em primeiro turno. Nesta quarta-feira, os senadores votaram 2 destaques e mantiveram o texto da relatora Marta Suplicy. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$3.600.000. O projeto propõe uma faixa de transição de até R$4.800.000 para permitir uma mudança mais gradual para o lucro presumido. No caso dos microempreendedores individuais, o limite sobe de R$60.000 para R$72.000. A proposta também reduz o número de faixas de alíquota de imposto, de 20 para 6, e muda o prazo de parcelamento de dívidas contraídas até março deste ano, de 60 para 120 vezes, com redução de multas e juros. As regras do parcelamento começam a valer imediatamente após aprovada e sancionada a lei, e as outras alterações a partir de 2018. O texto pode receber emendas até a próxima terça-feira, quando o plenário se reúne para votar o projeto em segundo turno. O senador Armando Monteiro apresentou uma sugestão de mudança: maior isenção tributária para empresas que pagarem no mínimo 28% da sua receita bruta em salários. Projetos de lei complementares foram sendo aprovados, oferecendo a determinadas categorias um tratamento favorecido. Criamos um critério universal, sem assimetrias injustificáveis, oferecendo, portanto, a perspectiva de um tratamento mais uniforme, que é sempre mais desejável. Um percentual de 28% é totalmente incompatível para quem está iniciando um processo. Tem todo um curso de instalação, tem toda uma estrutura própria que está sendo criada, e aí 28% em cima de salário pro labore, todas as pessoas normalmente não vão conseguir cumprir isso aí numa primeira etapa, ou seja, desmontaria a estrutura do Super Simples. A relatora já sinalizou que deve acatar a emenda do senador Armando Monteiro. Vamos dar um exemplo concreto de um fisioterapeuta, trabalha ele e uma secretária. Ele está já numa categoria e nessa ele vai permanecer. Se ele criar uma firma com vários fisioterapeutas, ele pode criar mais empregos, ele vai poder ir para uma categoria melhor. O critério passa a ser o emprego. Durante a ordem do dia, o presidente Renan Calheiros anunciou decisões que a mesa diretora tomou nesta quarta-feira: a criação do Prêmio Anual Jovem Empreendedor e do Grupo Parlamentar Brasil-Indonésia. Além disso, os senadores aprovaram um programa para ajudar mulheres vítimas de violência doméstica. Esse programa direcionará 2% das vagas dos contratos de terceirização do Senado Federal, desde que com um quantitativo mínimo de 50 postos de trabalho a esse público. É de notório conhecimento que o principal fator que leva as mulheres vítimas de violência doméstica a retomar os vínculos com o agressor é
é a dependência econômica. Mulheres que vivem em situação de iminência de violência, em situação de que tem assistência da Casa da Mulher, e essa é uma parceria com a Casa da Mulher que indicará essas pessoas que estão numa situação delicada. Então, acho isso extremamente importante e fundamental. O plenário aprovou a recondução de Mário Povia para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, a ANTAQ. Em seguida, os senadores também confirmaram a indicação de João Otávio Noronha para o cargo de corregedor-geral do Conselho Nacional de Justiça. Ele é ministro do STJ. Durante a manhã, Noronha foi sabatinado pela Comissão de Constituição e Justiça e comentou a influência da mídia e a lentidão do judiciário. Se eu disser a Vossa Excelência que o judiciário é extremamente produtivo, não é verdade. Não é verdade porque nós não temos capacidade jurídica para isso. E por quê? Porque nós estamos num sistema processual deveras complicado. Nós temos um sistema recursal no Brasil que poucos sabem, mas que é difícil conseguir tirar um processo superior ao Tribunal de Justiça. Você julga o ARESP, vem um agravo interno, julga o RESP, vem um embargo de declaração, depois disso dentro do Superior Tribunal de Justiça. Aí vem um embargo de divergência, vem outros embargos de declaração e o processo vai, volta. Num país extremamente democrático ou num ambiente extremamente democrático como nós vivemos hoje, a mídia é muito forte e ela pode intimidar. E ao intimidar, ela pode torcer a decisão judicial. Por isso a necessidade que o CNJ exerça o seu papel mais fundamental, que não é o de punir, como muitos pensam, mas que seja o de assegurar a independência da magistratura. Esse é o papel fundamental do Conselho Nacional de Justiça. Blindar os membros da magistratura de influência externa, seja da mídia, seja política, seja econômica, para que ele possa entregar uma prestação jurisdicional de qualidade. Foram anunciadas hoje as personalidades que vão receber a Comenda de Direitos Humanos Dom Helder Câmara. Cristina Lopes Afonso, fundadora da Sociedade Brasileira de Queimadoras, Eunice Paiva, que liderou intervenções da ONU em conflitos de terras indígenas no Brasil, Omar Ferri, advogado militante dos direitos humanos, Padre Ayrton Freire de Lima, presidente da Fundação Terra, instituição que ajuda 2.000 moradores de comunidades carentes, e In Memoriam Luciana Lealdina, a mãe preta, que fundou o Asilo São Benedito, onde voluntárias negras alfabetizavam meninas carentes. A medalha é entregue anualmente pelo Senado a personalidades que têm oferecido contribuição relevante à defesa dos direitos humanos. Ainda não há data definida para a solenidade. Boa notícia para quem importa medicamento que não encontra aqui no Brasil. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou a alíquota zero de PIS e COFINS para importação de remédio sem similar no país. Medicamentos importados tiveram alta de preços no ano passado com a elevação das alíquotas do PIS e da COFINS. Prejuízo para quem precisa de remédios sem similar no Brasil, principalmente os chamados medicamentos órfãos, destinados ao combate de doenças raras. O projeto aprovado na Comissão de Assuntos Sociais reduziu a zero a alíquota de importação. Como a medida afeta a receita do governo, o texto também será analisado na Comissão de Assuntos Econômicos. Ao contrário do que a Receita Federal pensa, que não vai ter uma arrecadação maior, vai evitar um gasto maior na hospitalização desses pacientes, que podem virar pacientes crônicos, ficar às custas do Sistema Único de Saúde ou até de convênios que vai superlotar os leitos hospitalares. Todas as doenças raras que nós não temos aqui, os fármacos, os medicamentos necessários para a cura, todas essas doenças serão incluídas nesse projeto. Depois de aprovado no Senado, o projeto tem que ser analisado na Câmara dos Deputados. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.